Bom dia ou boa tarde para os bons, tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. E aí, galerinha, espero que vocês estejam gostando dessas aulas de logaritmo, que é muito fácil. Nós já tivemos duas aulas, né? A primeira aula eu expliquei a ideia do logaritmo, que é fazer lá o reloginho. E na segunda aula eu passei para vocês as tábuas de logaritmos e também as 4 propriedades dos logaritmos. Em todos esses nós realizamos exercícios e eu já corrigi os exercícios, já tá aqui no YouTube, beleza? O que nós vamos ver hoje, galera? A gente vai voltar a ver um pouquinho das propriedades do logaritmo. Só que o que acontece? Nós fizemos a ida, né? Nós utilizamos sempre a ida das propriedades. O que a gente vai realizar agora? A volta, beleza? É bem tranquilo. Lembrando, aqui na aula, agora vai ter, além da aula, já vai ter os exercícios. E vocês me mandem aí as fotos ou pelo WhatsApp ou por e-mail, ou vocês podem anexar lá no Google Classroom, beleza? Lembrando, galera, esses exercícios aqui vocês terão até sexta-feira para enviar. Sexta-feira acho que tá bom. Até sexta-feira para enviar. Por quê? Porque na semana que vem nós vamos fazer atividade avaliativa sobre só função logarítmica, tá bom? Então, novamente, vocês vão ter até sexta-feira para me entregar esses exercícios e vocês na semana que vem vocês realizarão atividades sobre função logarítmica. O que acontece, galera? Essa atividade sobre função logarítmica que vocês vão realizar, eu vou utilizar como a primeira nota do quarto bimestre, beleza? Porque no diário, galera, não tem nem espaço mais, nós fizemos tanta atividade que não cabe mais no diário, tá bom? Então, como tá finalizando aí o terceiro bimestre e essa matéria aqui tem as aulas aí para vocês estudarem, acredito eu que vocês irão bem. Então eu vou utilizar como a primeira nota do quarto bimestre, beleza? Lembra, galera, isso aqui no caderno. Terminou, me mandem fotos, beleza? Bora lá estudar. Então vamos lá, galera. Eu já vou começar direto com os exemplos, beleza? Então olha só, galera, se cai numa atividade ou numa prova assim, ó, log de 2 mais log de 500. O que nós deveríamos já saber, já de antemão? Ora, professor, você mesmo falou que quando não tem nada na base, a base é 10. Muito bem, se alguém falou isso aí, meus parabéns. Então nós sabemos que quando não tem nada na base, vale 10. Ele pede para calcular isso aí. Como eu não sei o valor, galera, eu vou chamar isso aqui de x. Eu não sei se vocês lembram, mas na primeira propriedade que eu passei para vocês, vocês podem até ver aí no caderno. Quando ele me dava o log de 2, vou dar um exemplo, tá? Ele me dava o log de 2, ele me dava lá que era 0,301, enfim. Depois ele me dava o log de 5. Aí vamos supor, o log de 5 é 0,699 e assim vai. Lembra, quando ele pedia para calcular o log de 10... Lembra que nós fazíamos o log de 2 mais o log de 5. Lembra que a gente fatorava o 10? Aí depois a gente só substituía, né? 0,301 mais 0,699. E aqui nós somávamos os valores, pronto. A gente obtinha o log de 10, que no caso aqui vai dar 1, né? Mas enfim. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a volta, galera. Muita gente só sabe fazer a ida. Vocês podem verificar na aula anterior que eu fiz exemplo e eu já corrigi esses exercícios, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Não apareceu uma soma de logaritmo? Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou copiar aqui, ó. Log. Eu vou manter a base, que é 10. E o que eu vou fazer com o meu logaritmando? Eu vou multiplicar, eu vou fazer o inverso. Na verdade, aqui a gente colocava 2 vezes 5 primeiro, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 2 vezes 500. Isso aqui tem que ser igual a x. Então vai ficar como? Log de 2 vezes 500 não vai dar 1000? Igual a x.
Chegou aqui, galera, é só você fazer o reloginho. Como é que eu faço o relógio? Ah, professor, não lembro. Só assistir a primeira aula de logaritmo, tá bom? Eu faço que a base elevado a x tem que dar o logaritmando. Em outras palavras, vou até fazer aqui, ó. Continuar aqui. 10 elevado a x tem que dar o logaritmando, que é o 1000. Alguém lembra aqui como é que eu passo o 1000 para a base 10? Ah, professor, isso aí eu lembro. Basta você contar a quantidade de zeros. Então aqui vai dar 10 elevado a 3. E quando nós temos uma igualdade mesma base, a gente pode cancelar a base. Então quanto que dá aí o valor disso aqui tudo? Vai dar 3. Eu não sei, galera, se é possível resolver isso na calculadora. Vamos ver. Eu acho que sim. Vamos conferir aqui, ó. Vou colocar log de 2, acho que dá para vocês verem aí, né? Mais log de 500. Aperta igual 3. Beleza? É isso aí. Vamos ver o próximo exemplo. O próximo, item B. Aqui, galera, eu tenho uma subtração de logaritmo. Então, não sei se vocês lembram, mas vamos supor... a segunda propriedade era assim, ó, logaritmo de A dividido por B é igual ao log de A menos o log de B. E aqui a gente mantém a base. Se a base aqui fosse 10, aqui seria 10 e aqui também seria 10. Isso aqui vocês podem conferir lá que eu já passei isso aqui. O que acontece? Eu não tenho uma subtração de logaritmo. Eu não tenho esses valores aqui, galera. Ele pede para calcular e o exercício não me forneceu. Esse exercício aqui é malandrinho, galera. Ele não me forneceu. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar o inverso. Ele me deu a ida e eu vou ter que voltar com o exercício. Então como é que eu vou escrever? Eu vou escrever logaritmo. A base aqui é 2. E o que eu vou escrever? Vou escrever, como é uma subtração, vou escrever então o 48, como se fosse o meu A aqui, né? Dividido pelo meu B. Quem está representando o meu B? É o 3. Então isso aqui vai ser igual. O que eu vou fazer aqui, galerinha? Vou igualar x, né? Na linha de baixo eu vou realizar a divisão. 48 dividido por 3, galera, isso aqui vai dar 16. E eu mantenho a base que é 2. Isso aqui tudo igual a x. O que eu vou ter que fazer aqui, meus amores? Vou ter que fazer o reloginho. Lembra do logaritmo? 2 elevado a qual número que dá o 16. Eu vou terminar aqui na frente mesmo. A pergunta é 2 elevado a qual número que dá o 16. Para quem não se lembra como faz isso, eu peço para rever a primeira aula de logaritmo. Mas, o que eu vou fazer? Vou pegar o 16 e eu vou dividir por quanto? Por 2, que vai dar 8 por 2, que dá 4 por 2, que dá 2 e por 2, que dá 1. Então, como é que eu posso escrever o 16 na forma de potência? Na forma de potência. Vai ser 2 elevado a quanto? 2 elevado a 4. Então quer dizer que 2 elevado a x é igual a 2 elevado à quarta potência. Observe que eu escrevi o 16 na forma de potência de base 2. Como eu tenho uma igualdade de mesma base, eu cancelo as bases. Sobra aí que o x é igual a 4. Esse daqui, galera, não tem como fazer na calculadora. Sabe por quê? Porque a minha base aqui não é 10. Lembrando, na calculadora eu só consigo responder se a base for 10. Beleza? Vamos fazer um mediano aí. O item C. Eu tenho log de 25 mais log de 50 mais log de 10 mais o log de 8. Opa! Aqui o exercício não me forneceu a base, então eu sei que a base é 10. Muito bem. E o que acontece aqui para nossa alegria? Eu não tenho a soma de logaritmos todas de mesma base,
Então, vamos relembrar a primeira propriedade. A primeira propriedade diz o seguinte: você pode multiplicar os logaritmando. Quando você tem o A vezes B, você pode desmembrar. Você escreve log de A mais o log de B. Não sei se dá para vocês visualizarem aqui, galera, mas aqui é o log de B, tá bom? Então, o que eu vou escrever aqui? Esse aqui vai dar trabalho. Eu vou escrever log de 10. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 25 vezes 50 vezes 10 vezes 8. Eu multipliquei todos os meus logaritmando. Então vai ficar logaritmo de 10. Ah, eu esqueci aqui de igualar a x, né? Igual a x. Galera, 25 vezes 50. Vou usar a calculadora aqui, vai. 25 vezes 50 vai dar 1.250. Vezes 10, esse é fácil, né? Vai dar 12.500. Vezes 8 vai dar 100.000. Tudo isso igual a x. Ora, como é que eu resolvo o logaritmo? Faço o reloginho. 10 elevado a qual número que dá o 100.000? É claro, como a base aqui é 10, galera, esse aqui dava para resolver até de cabeça, né? Como é que eu passo o 100.000 para a base 10? O 100.000 para a base 10, basta eu contar os zeros, professor. 1, 2, 3, 4, 5. E para finalizar, quando você tem uma igualdade de mesma base, você cancela as bases. Então dá que o x é igual a quinta potência. E esse daqui eu coloquei extenso e coloquei na base 10, galera, só porque é possível fazer na calculadora, claro, né? Então olha só, vou escrever, ó, log de 25 mais log de 50 mais o log de 10 mais o log de 8. Vou apertar igual. Deu 5. Beleza? Fácil, né? Vamos para o último exemplo, aí a gente já parte para os exercícios. Então, vamos lá, galera. O último exemplo aí, ó. Observe que agora aqui eu tenho os parênteses. E dentro do meu parênteses eu tenho dois logaritmos de mesma base. Opa! Eu já sei o seguinte, eu sei que é possível eu usar a propriedade inversa aqui, né? Eu já vou igualar a x aqui, ó, para eu não esquecer. Então, o que diz a propriedade inversa aqui? Ó? Eu vou escrever logaritmo, já que eles têm a mesma base, que é o 5, né? Eu vou escrever o quê? 4 vezes 25. Tá, deixa aí. E vou escrever menos o logaritmo de 4 na base 5. E tudo isso aqui é igual a x. Ora, professor, aqui fica fácil, né? Por quê? 4 vezes 25, 4 vezes 25 vai dar 100. Menos o log de 4 na base 5. Tudo isso igual a x. Opa, 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 opa. Eu tenho uma subtração de logaritmos de mesma base. Eu posso usar a propriedade inversa da segunda. Então, eu vou escrever assim, ó, log. O 100 vai ser o meu numerador. E o 4 vai ser o meu denominador. E eu mantenho a base aqui, que é 5. Tudo isso aqui igual a x. Vamos dividir. Log 100 dividido por 4 vai dar 25. Na base 5. Agora aqui basta eu fazer o reloginho mágico aqui, né? 5 elevado a qual número que dá 25? A pergunta é 5 elevado a qual número
que dá 25. Bom, eu sei que eu vou ter que passar o 25 para a base 5. 25 passar para a base 5, 25 dividido por 5 dá 5 e por 5 que dá 1. Então vai dar 5 ao quadrado. Como você tem uma igualdade de mesma base, cancela as bases. O x é igual a 2. Beleza. Acabou aí os exemplos, galera. Vou passar os exercícios para vocês que são parecidos, semelhante, quase igual. Então, galera, o primeiro exercício, ele quer saber o log de 5 na base 10 mais o log de 200 também na base 10. Beleza? É só visualizar os exemplos que nós resolvemos aí anteriormente, tá bom? O item B, agora o logaritmo de 48 na base 2 menos o logaritmo de 6 também na base 2. É claro, né? Para utilizar as propriedades tem que ser de mesma base, beleza? Vou passar agora os dois últimos. O item C é o logaritmo de 100 na base 10 mais logaritmo de 50 também na base 10 mais o logaritmo de 10 na base 10 mais o log de 2 também na base 10. Na verdade, nem era para eu falar que a base é 10, né, galera? Vocês têm que saber que quando não tem a base é o 10. E o último aí, eu fiz igual ao anterior. Galera, não se preocupe se tem vírgula, tá bom? Por quê? Porque aqui você tem uma soma. Quando você tem uma soma, na verdade, você tem que multiplicar, né? Você vai ter que fazer 12,5 vezes 8. E mantém a base, é claro. Depois que você resolver isso, você vai fazer menos o log de 20 na base 5. E toma cuidado, porque primeiro tem que resolver os parênteses, nós vimos isso. E depois aqui eu tenho uma subtração, vou ter que usar uma outra propriedade, tá bom? Quer dizer, propriedade inversa, né, da subtração. Beleza? Quando eu falo inverso aqui, galera, eu quis dizer que a gente vai fazer a volta, né? Lembrando, galera, terminou os exercícios, me mandem fotos. Pode ser pelo WhatsApp, e-mail, Google Classroom. Pode vir trazer aqui em casa. Só que traz pão, porque aqui em casa não tem pão. Um cafezinho eu passo aqui para nós aqui. Beleza? E agora aqui, galera, o que a gente vai ver? A gente vai estudar agora os gráficos da função logaritma, tá bom? Eu não sei se vocês lembram, mas eu expliquei. Quando a gente tem um logaritmo, a minha base aqui, ó, ela sempre tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, tá bom? Sempre quando vocês veem um logaritmo, a base, galera, tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Galera, eu vou passar assim, ó, o segredo mesmo, beleza? Qual que é o segredo? A função logaritma, galera, ela sempre vai ter que cortar o eixo x no 1, tá bom? Então, toda função logaritma, seja ela crescente ou decrescente, tem que cortar o eixo x no 1. Professor, como é que eu sei que a função ela é crescente quando ela é decrescente? De acordo aí com a denominação, quando a base for maior que 1, ou seja, quando for 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1 bilhão, a função vai ser crescente. Novamente, quando a base for maior que 1, a minha função ela é crescente. O gráfico, galera, ela vem de baixo para cima. E observa que ela vai interceptar o eixo x no ponto 1. Tá, professor, mas como é que eu vou saber quando a função logaritmo é decrescente? Galera, sempre quando a base for fração. Se a minha base for fração, eu sei que a minha função ela é decrescente. Ela vai vir lá de cima para baixo e ela vai interceptar, vai cortar o eixo x em qual ponto? No 1.
Beleza? Ficou claro? Se a base for fração, eu já sei que ela é decrescente. Se a minha base for maior do que 1, um exemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 30, 50 e assim vai. Eu sei que a minha função ela vai ser crescente. Ela vem lá de baixo, ela vai subir. Tá bom? E a função logarítmica sempre vai ser assim, ó, essa curvinha aqui, ó. Professor, tem como uma função logarítmica interceptar aqui o quadrante 2 e 3? Não, galera. Nunca a função logarítmica ela vai passar pelo quadrante 2 e pelo quadrante 3. Isso nunca vai acontecer, tá bom? É sempre nos quadrantes 1 e 4. Beleza? Sempre, sempre, sempre. Vamos para alguns exemplos aí. Então vamos lá. Galerinha, só peço para você esboçar o gráfico da seguinte função logarítmica. Log de x na base 2. Aí você fala, professor, pelo amor de Deus, professor, como é que eu faço essa desgraça? Olha, nós vimos lá na função que eu sempre posso trocar esse f de x aqui, ó. Sempre, galera, para qualquer função. Para qualquer função, seja do primeiro grau, do segundo grau, função exponencial, função logarítmica, para qualquer função eu posso trocar esse f de x por y. Aí já me ajuda. Igual. Vou escrever aqui, ó, log de x na base 2. O que eu vou fazer aqui? Embora esteja ao contrário, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o relógio. Olha a minha base aqui, ó, não é 2? Aqui tá ao contrário, galera. Infelizmente pode ocorrer isso, tá bom? Mas a ideia do relógio é a mesma. A pergunta é 2 elevado a qual número que dá o x? Para você que não gosta, se você, professor, não gostei desse jeito, o que você faz? Você inverte. Então você escreve log de x na base 2 igual a y. Tá bom? Aí você faz o reloginho lá que nós vimos nas aulas anteriores. 2 elevado a qual número que dá o x. Beleza? Infelizmente, quando for uma função logarítmica, o valor da igualdade vai estar antes. É isso que muita gente confunde. Por isso que eu falo, quando você vê esses casos, galera, você inverte. Você passa o log de x aqui na base antes do sinal de igualdade e deixa o valor do y depois do valor da igualdade, tá bom? Então a pergunta que nós temos que fazer é 2 elevado a qual número que dá o x? É agora que vem o segredo, galera. Todos os gráficos que vocês viram aí nas aulas do CMSP, aqui primeiro vinha o x e depois o y. Para a função logarítmica, eu vou inverter. Primeiro eu vou escrever o valor do y aqui, tá bom? Mas é só para fazer as continhas. E quais números que a gente vai utilizar aqui? Para nós aqui, galera, a gente vai utilizar os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Infelizmente, eu vou ter que fazer as contas para esses 5 números aqui, ó. Então, eu vou fazer para a primeira continha, tá? Eu vou começar de baixo para cima, que é o mais fácil, já que aqui é positivo o expoente, né? Ah, uma dica aí, ó. Vocês acham que essa função ela vai ser crescente ou decrescente? Olha a minha base. A minha base é fração? Não. Então eu sei que a minha função ela vai ser crescente. Ela vai ser assim, galera, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o zero, que é o mais fácil. Não tem que trocar o y por zero? Olha só, o y igual a zero. Então vai ficar como? Primeiro eu vou fazer o do zero. 2, no lugar do y eu vou pôr 0. 2 elevado a 0, lembra, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, quando o y for 0, quanto vai valer o x? O x vai valer 1. Vou fazer para o x igual a 1. Vai ficar 2. No lugar do y, eu vou pôr 1. Igual a x, né? 2 elevado a 1 é quanto? Ora, professor, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo.
Então 2 elevado a 1 vai dar 2. Então quando o y é 1, quanto vale o x? O x vale 2. E o último exemplo que eu vou fazer aqui, 2 elevado a 2. Por quê? Porque eu vou trocar o valor do y por quanto? 2. Olha aqui, ó, o y igual a x. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Galera, se você fez isso aqui, ó, você já sabe que quando o x for 1, lembra o eixo x e o eixo y. Quando o x for 1, vai cortar o y no 0. Quando o x for 2, vai cortar o y aonde? No 1. Quando o x for 4, vai cortar o y no 2. Vamos terminar aqui, né? Vamos fazer agora. 2 elevado a menos 1. É aqui que muita gente erra, galera. Sabe por quê? Porque vocês lembram como é que resolve potência quando a base é negativo? Para quem não lembra, galera, vira fração. O 1 fica em cima sempre. Aí vocês copiam a base, que é o 2, e o expoente, que é negativo, fica positivo. 2 elevado a 1 dá 2. Então quer dizer que 2 elevado a menos 1 vai dar meio. E o último que está faltando aqui é o 2 elevado a menos 2. Como é que eu faço isso? Fica 1, sempre vai ter esse 1 em cima. Vou copiar a minha base, que é o 2, e o expoente, que era negativo, fica positivo. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Pronto. Então, quando aqui for 1/4, vai vir lá do menos 2. O y vai ser menos 2. Quando aqui for meio, aqui vai ser menos 1. É agora que vem, né? Tem que ligar esses pontos aqui. Aí seria mais ou menos assim, ó. E a minha função, eu já sabia, né? Que ela é crescente. Isso aqui é chato, galera. Mas é assim mesmo. Não tem jeito. É que aqui é matéria de 7º ano e 6º ano. Quando o expoente é negativo, galera, isso aqui você vai ter que inverter, tá bom? Depois não sei se vocês lembram disso. Mas se vocês quiserem, depois eu faço uma aula sobre potenciação de número inteiro. A ideia principal aqui, galera, vamos supor que eu tenho o gráfico, só o gráfico. Alguém saberia me dizer qual que é a função? É fácil, galera, ó. Essa função aqui já não é crescente, você tem que saber isso. Essa função aqui não é crescente. Quando a função for crescente, você procura em qual ponto que o y vale 1. Em qual ponto que o y vale 1? Não é o x igual a 2? Quando a função for crescente, você procura em qual ponto que o y vale 1. Para qual ponto que o y vale 1? Não é 2? Então você sabe que o gráfico é log de x em qual base? Base 2. Beleza? Vamos fazer os próximos aqui. Pessoal, só de vocês olharem aqui a função, vocês acham que essa função ela vai ser crescente ou decrescente? Quem falou decrescente, acertou. Decrescente. Por quê? Porque a minha base ela é um número maior que 0 e menor que 1. Meio é um número menor que 1, certo? Para fazer o gráficozinho aí, quais valores que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Para quem se lembra aí, eu posso trocar o f de x por y, sempre igual ao log de x na base meio. Vou ter que fazer o relógio. Meio, a questão é meio,
elevado a qual número, que tem que dar quanto? X. O que acontece? Quando a função for decrescente, galera, eu vou começar pelo negativo. Então a minha pergunta é, meio elevado a quanto? Eu vou trocar o y por quanto agora? Por menos 2. A gente vai ver o porquê. Porque esse aqui vai dar o número exato. A minha função é negativa. Eu vou ter que inverter. Só que aqui já tem o 1 embaixo. Eu vou inverter então. Não é meio? O expoente é negativo, eu tenho que inverter. Então o 2 vem para cima. E o 1 vem para baixo. E o expoente que era negativo vai ficar positivo. No que eu fiz anterior, galera, qual que é a ideia? Não era assim, ó? 2 elevado a menos 2? Vocês têm que saber o seguinte, quando não tem nada embaixo, quanto vale? Não é 1? Como o expoente era negativo, eu inverti. Por isso que fica o 1 em cima e o 2 embaixo. Tá bom? E o expoente que era negativo fica positivo. Aí 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4. Vocês podem observar aí que quando eu fiz 2 elevado a menos 2, deu 1 quarto. Então, só que aqui já é fração. Eu tenho que inverter. Aí 2 ao quadrado dá 4. Só que 4 dividido por 1 dá 1. 4 dividido por 1 dá 4. Vou fazer o próximo. Vou fazer meio elevado a menos 1. O expoente é negativo, vou ter que inverter. Então o 2 vem para cima e o 1 vem para baixo. 2 elevado a 1 dá 2. 1 elevado a 1 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2. O próximo vai ser meio elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Aqui é 2 e aqui é 1. O próximo, meio elevado a 1. Eu vou trocar o y por 1. 1 elevado a 1 dá 1 e 2 elevado a 1 dá 2. E o próximo, eu vou fazer o quê? Meio elevado à segunda potência. 1 elevado ao quadrado dá 1 e 2 elevado ao quadrado dá 4. A resposta vai ser 1 quarto. Então vamos para o gráfico aqui, galera. Quando o x for 4, quanto vai valer o y? Menos 2. Então quando o x for 4, o y vai valer menos 2. Quando o x for 2, quanto vai valer o y? Menos 1. Quando o x for 1, o y vai valer 0. Quando o x for meio, vai valer 1. E quando o x for 1 quarto, o y vai valer 2. O problema é traçar isso aqui, né, galera? Mas o gráfico seria mais ou menos assim, ó. Beleza? Isso aqui, galera, não vou pedir para vocês construir o gráfico, pode ficar tranquilos, viu? Porque isso aqui é complicado mesmo, nós teríamos que ter aí um papel quadriculado e dá muito trabalho isso aqui, tá bom? Mas qual que é a ideia aqui? De novo, se eu não tenho isso aqui, ó, se eu pergunto qual função logarítmica desse gráfico? Se eu pergunto para vocês qual é a função logarítmica desse gráfico, observe lá o quando é 1. Quanto vale a minha base? Meio. Lembra? Eu fiz isso no anterior. Então, eu sei que a minha função logarítmica vai ser log de x na base meio. Olha só. Vocês podem olhar o anterior aí, beleza? Eu vou passar mais exemplos assim, para vocês entenderem a ideia, tá bom? Então, o exemplo 2 aí, ó. Ele quer saber qual a função que corresponde ao gráfico aqui, ó, tá bom? Galera, vocês têm que saber o seguinte, quando ele pede qual a função, vai ser y igual ao logaritmo
de algum logaritmando e de alguma base aqui. O logaritmando aqui, galera, eu sei que vai ser x, tá bom? Ou vocês escrevem assim, ou vocês podem colocar aqui o f de x, né? Vocês podem trocar o y pelo f de x. É igual ao logaritmo de x. Mas qual que é o segredo aqui, ó? Qual que é a base desse meu gráfico, dessa minha função aqui, perdão? Observe, tem que achar o número quando o y é igual a 1. Qual que é o número aqui quando o y é igual a 1? Não é 5, galera. Você vem aqui, ó. 5. Você vem aqui. 5. Galera, pode apostar a vida de vocês que essa é a função que corresponde a esse gráfico aqui. E teria que ser um número maior do que 1, porque o gráfico ele é crescente. Lembre-se disso, tá bom? Só mais um, eu já libero vocês. É igual o exemplo anterior, tá? Ele quer saber qual que é a função logarítmica. Aqui, galera, só para vocês terem uma ideia. Aqui é 1/9, 1/3, aqui é 1, aqui é 3 e aqui é 9. Então, na verdade, ele quer saber a função logarítmica. Então, ou vocês escrevem assim, ou o f de x, né? Só que é o seguinte, eu tenho que saber a base, galera. Para você descobrir a base aqui, ó, do logaritmo, jeito mais fácil, você procura no seu gráfico em qual ponto que o y é igual a 1. O 1 tá aqui, você chega até a encostar no gráfico. Opa, em qual ponto que o y vale 1? 3. É isso aí, galera. Fácil assim, tá bom? E pode ter certeza, se fosse decrescente, que foi igual o item B que eu fiz, não tem problema, mas você vai ver que aqui vai dar uma fração, tá? Mas você sempre procura o ponto que o y é igual a 1, beleza? É isso aí, galera, essa foi a aula de hoje. Não se esqueçam de fazer os exercícios e me enviar, tá bom? Tudo de bom pra vocês, abraço, fui!